O ar-condicionado da sala do advogado parecia não dar conta do calor que subia pela espinha. A manhã estava abafada, mas não era o clima que me incomodava. Sentado numa poltrona de couro gasta com as mãos suando sobre os joelhos, eu ouvia cada palavra do testamento como se fossem marteladas. Quando finalmente ele pronunciou os valores, senti o chão sumir. $500 mil para meu irmão, 1.000 para mim. Meu irmão sequer disfarçou o sorriso. Tentou parecer comedido, mas seus olhos brilharam como quem já esperava pelo prêmio. Cruzou as pernas com arrogância, ajeitando o relógio de marca no pulso, herança que já ostentava antes mesmo da oficial. Eu, por outro lado, apenas balancei a cabeça. Não chorei. Não reclamei. Só respirei fundo e engoli o gosto amargo que subia à boca. O advogado evitava me encarar. Seus olhos passavam direto por mim, como se soubesse que havia algo errado naquela divisão. Mas nada podia ser feito. O documento estava assinado, autenticado e selado. Eu não tinha mais nada além da lembrança de um pai que, mesmo no fim da vida, me fez questão de lembrar meu lugar na hierarquia familiar. Saí da sala sentindo o calor do asfalto subir pelas solas dos sapatos. Meu irmão ainda me chamou para tomar um café, como se quisesse exibir o prêmio. Recusei. Preferia o silêncio do meu carro velho ao som da voz dele. No caminho de volta, o rádio tocava algo melancólico, mas eu mal prestava atenção. Minha cabeça girava com lembranças, mágoas e um plano ainda inconsciente de dar a volta por cima. Ao chegar em casa, sentei no sofá e fiquei ali, olhando para o teto por longos minutos. $1.000. Era quase uma piada. Depois de anos cuidando da mãe nos últimos meses de vida, enquanto ele viajava ao mundo com o dinheiro dos outros, era isso que me cabia. Um valor simbólico, como se minha existência fosse apenas uma nota de rodapé. A noite chegou sem que eu percebesse. Pedi uma pizza barata, abri uma cerveja quente e pela primeira vez em muito tempo, deixei que uma lágrima escorresse. Não era por dinheiro, era por tudo que ele simbolizava. Era o peso da rejeição, da invisibilidade, da certeza de que mesmo adulto, eu ainda buscava o reconhecimento que nunca veio. Naquela noite decidi que não seria aquele valor que definiria minha vida. Não importava o quanto meu pai tivesse me desprezado, eu faria meu próprio nome, construindo algo que não pudesse ser ignorado. Se ele me deu migalhas, eu transformaria em banquete. E um dia meu irmão veria isso, sentiria isso, e talvez até precisasse de mim. Mal sabia eu que esse dia chegaria mais rápido do que eu imaginava. Lembro bem da primeira vez que percebi que havia algo diferente na forma como éramos tratados. Eu devia ter uns 8 anos e ele, 10 estávamos na varanda da fazenda, brincando de arremessar pedrinhas num balde de alumínio. Eu acertei 5 vezes seguidas, mas mesmo assim foi ele quem ganhou o elogio do nosso pai. Esse menino vai longe, ele disse, passando a mão na cabeça dele, enquanto a minha continuava ali, esperando um afago que nunca veio. Com o tempo fui entendendo que não era só minha impressão. O presente de Natal dele sempre era maior. Quando tirávamos notas parecidas na escola, o parabéns era sempre mais efusivo do lado dele. E quando fazíamos alguma besteira juntos, adivinha quem levava a bronca sozinho? Eu, claro. Ele sempre tinha um jeito de parecer inocente, e eu era o mais estabanado, o que precisava aprender a ser como o irmão. Minha mãe, essa sim, tentava equilibrar as coisas. Mas era como se suas tentativas fossem apagadas pela voz mais forte do meu pai. Ela me dizia em segredo que eu era especial do meu jeito, que cada um tinha seu valor. Mas no fim do dia, era o olhar de meu pai que moldava a maneira como eu me via. E ele raramente me olhava com admiração. Era sempre uma expectativa de algo que eu nunca sabia exatamente o que era. Quando ele ganhou sua primeira bicicleta, nova e reluzente, ganhei a usada do vizinho, pintada às pressas para parecer nova. Ele ria, me chamava de o reciclado e todos achavam graça. Menos eu. Não pela bicicleta, mas porque aquele apelido carregava tudo o que eu sentia. Eu era o que sobrava. O que vinha depois. O que se contentava com as migalhas. Durante a adolescência ele se meteu em encrenca mais de uma vez. Bebedeiras, brigas, pequenas confusões. Mas meu pai sempre dava um jeito de passar a mão por cima, dizer que era fase. Quando fui pego fumando um cigarro escondido no galpão, fui punido com 1 mês sem sair de casa. A diferença no tratamento era gritante, mas ninguém parecia ver. Só eu. E minha mãe. No fundo, eu carregava uma mistura de inveja e culpa. Inveja de não ser visto como ele era. Culpa por sentir inveja. Mas mesmo assim, nunca desejei mal a ele. Apenas queria ser reconhecido. Só isso. Ser visto, ouvido, valorizado por quem importava. Mas esse dia nunca chegou, nem mesmo quando entrei na faculdade por mérito próprio, enquanto ele largava o 3º curso em menos de 2 anos.
As memórias vinham à tona agora, enquanto eu o via circulando pelo meu escritório, anos depois. Era como um filme antigo, com cenas que eu tinha enterrado, mas que voltavam com cada passo dele naquele novo cenário. A diferença agora era que finalmente, era ele quem estava na minha sombra. E eu, estava prestes a descobrir o gosto estranho da vitória. Foram anos longos, duros, sem glamour. Comecei com uma ideia simples e uma sala alugada no fundo de um prédio comercial velho, daqueles com paredes manchadas e cheiro de café queimado. O computador era emprestado, a cadeira rangia e muitas vezes eu mesmo varria o chão ao fim do dia. Mas havia algo dentro de mim que nunca vacilava, uma vontade silenciosa de provar que eu podia ir mais longe do que todos pensavam. Sem o luxo de herança ou contatos, precisei aprender tudo na raça. Fiz cursos online de madrugada, vendi meu carro velho para comprar material, e sobrevivi a muitos meses com arroz, ovo e café ralo. Enquanto isso, acompanhava de longe a vida perfeita do meu irmão nas redes sociais, fotos em festas, viagens, sorrisos ao lado do nosso pai. Pareciam viver em um mundo ao qual eu nunca pertenci. Mas a vida tem seu próprio senso de justiça, e ela sabe ser paciente. A empresa começou a crescer. Um cliente indicava outro. Os elogios se espalhavam e quando vi, já tinha 3 funcionários e contratos que pagavam o dobro do que eu ganhava em um mês. Pela primeira vez, senti que estava construindo algo só meu. Sem favores. Sem privilégios. Apenas com suor e perseverança. Aos poucos, aluguei um escritório maior, comprei meu próprio carro, não luxuoso, mas confiável, e comecei a ser respeitado no meio. Era curioso ver como as pessoas mudavam de tom quando viam meu crachá com o título de diretor. Gente que nunca me notou antes agora sorria, puxava papo. Mas eu não esquecia. Tudo ainda era combustível. Meu pai adoeceu alguns anos depois. Já debilitado, pediu para me ver. Foi uma conversa curta, desconfortável, cheia de silêncios. Não me pediu desculpas, mas me olhou de um jeito diferente. Pela primeira vez, vi uma sombra de reconhecimento. Não era o bastante, mas já era alguma coisa. 2 meses depois, ele partiu, e a leitura do testamento selou o que eu já sabia. O velho favoritismo resistiu até o fim. Mesmo assim, segui em frente. Foquei na empresa, nos projetos, na equipe. Investi em gente jovem, cheia de energia, e mantive uma rotina disciplinada. Nada de exageros. Nada de ostentação. Sucesso era silencioso, quase discreto, como eu sempre fui. Mas agora, o mundo começava a perceber. E com o tempo até meu irmão percebeu. O dia em que ele me mandou mensagem foi quase cômico. Um simples precisamos conversar. Sem pompa, sem orgulho. Só necessidade. Estava sem emprego, havia perdido parte da herança em negócios ruins, e os amigos sumiram junto com o dinheiro. Era o fim da linha para ele. E o início de uma nova fase para mim. Ali, lendo aquela mensagem, percebi que o jogo havia virado de vez. O irmão que sempre esteve por cima agora batia à minha porta. E eu tinha o poder de aceitar, ou ignorar. Mas em vez de vingança, senti algo diferente. Curiosidade. Queria ver até onde ele estaria disposto a ir. Ele chegou 20 minutos adiantado, vestindo uma camisa social amarrotada e os cabelos penteados com esforço, mas sem convicção. Trazia nos olhos um cansaço que eu não lembrava de ter visto antes. Cumprimentou a recepcionista com educação, tentou sorrir para os funcionários, mas dava para ver que estava deslocado. Quando entrou na minha sala, hesitou antes de estender a mão. Eu levantei, firme, e retribuí o gesto com o mínimo de entusiasmo. Sentei primeiro só para estabelecer o ritmo. Ele demorou a falar. Mexia nos dedos, olhava ao redor, como quem queria ganhar tempo. Então finalmente soltou a frase que ecoaria em minha memória por muito tempo: eu preciso trabalhar. Foi direto, sem floreios. Uma parte de mim quase sorriu. A outra apenas concordou com a cabeça, mantendo a neutralidade de quem está por cima, mas sem humilhar. Ele tentou justificar o injustificável. Disse que os investimentos não deram certo, que as oportunidades sumiram e que estava recomeçando. Usou palavras como humildade, aprendizado e nova fase, como se estivesse ensaiando aquilo há dias. Eu ouvia tudo em silêncio, analisando cada expressão, cada vírgula não dita. Sabia que o orgulho ainda estava ali, escondido atrás do tom manso. Propus algo simples, quase simbólico. Um cargo modesto, bem abaixo de sua antiga posição social. Ele hesitou, respirou fundo e aceitou. Aquilo, por si só, já era um espetáculo à parte. Assinamos o contrato ali mesmo, e quando ele saiu da sala, percebi o leve rubor no rosto dele. Era o constrangimento se tornando hábito. E talvez, o início de uma transformação. Nos dias seguintes, vi meu irmão como nunca antes.
pontual, calado, esforçado. Fazia o que era pedido sem questionar, mas havia um peso em cada movimento. Os outros funcionários não sabiam da nossa história. Para eles, era só mais um novo colega tentando se adaptar. Mas para mim, cada gesto dele carregava uma camada invisível de tensão, história e ressentimento mal digerido. Um dia, o peguei parado na copa, olhando pela janela. A cidade ao fundo parecia longe demais. Ele não percebeu minha presença, e naquele momento, vi no seu rosto uma mistura de derrota e arrependimento. Não era mais o irmão confiante, debochado, o preferido. Era só um homem tentando encontrar um lugar no mundo que já não reconhecia. Mas mesmo diante dessa nova realidade, algo dentro de mim ainda se incomodava. Eu deveria estar satisfeito, vitorioso, mas não estava. Havia algo mais surgindo, algo inesperado. E esse sentimento, ainda indefinido, ganharia contornos mais claros com a chegada de alguém que ele nunca imaginaria que se tornaria tão próxima de mim. Ele se movia com cuidado pelos corredores da empresa, como quem sabe que está sendo observado. Era discreto, falava pouco e raramente me encarava diretamente. Os colegas o tratavam com cordialidade, mas ainda com certa distância. A hierarquia implícita era sentida em cada olhar, cada gesto, cada reunião em que ele sentava mais para o canto, como se tentasse se apagar. Eu, por outro lado, mantinha a postura serena de quem carrega um trunfo no bolso. Nas reuniões, eu o convocava propositalmente para expor ideias simples. Nada técnico, nada profundo, apenas para colocá-lo diante de uma plateia que outrora o via como intocável. Ele aceitava, mesmo com o rosto ligeiramente pálido. Sabia que estava num novo jogo, com regras ditadas por mim. E talvez, de alguma forma, ele soubesse que aquilo era um acerto de conta silencioso, com décadas de atraso. A tensão não era escancarada, mas pairava no ar. Almoçávamos em horários diferentes. Evitávamos ficar a sós. E ainda assim, era impossível ignorar sua presença. Às vezes ele deixava um relatório sobre minha mesa, bem feito, minucioso, como quem busca aprovação. Eu assinava com uma caneta vermelha, não por necessidade, mas para deixar claro quem avaliava quem agora. Certa tarde, notei que ele havia esquecido o celular na copa. A tela acendeu com uma notificação de mensagem. Não toquei, mas vi o nome dela. A esposa. Aquela que eu conhecia há tempos, mas com quem nunca troquei mais do que palavras educadas em jantares de família. Uma lembrança dela surgiu na minha mente, um olhar demorado durante um Natal silencioso, um sorriso tímido em um almoço desconfortável. No dia seguinte, ela apareceu na empresa. Disse que veio buscar um documento, mas demorou mais do que o necessário. Perguntou por mim, elogiou a sala, os quadros à vista. Havia algo diferente nela, um ar de curiosidade, talvez admiração. Conversamos por alguns minutos, e mesmo com a porta aberta senti a eletricidade no ar. Meu irmão, que passava no corredor, desviou o olhar ao me ver com ela. Nos dias seguintes, ela voltou a aparecer. Sempre com um pretexto novo, sempre sorrindo com mais leveza. Os funcionários começaram a notar, ainda que discretamente. E eu, entre papéis e reuniões, percebia que algo perigoso e irresistível estava se formando ali. Um jogo dentro de outro jogo. E dessa vez, o controle escapava sutilmente das minhas mãos. Comecei a reparar nos detalhes, o perfume dela deixado no ar, a forma como tocava meu braço ao rir de algo banal. O jeito como olhava para mim quando meu irmão não estava por perto. Era como se ela quisesse ser vista por mim, por ele, por todos. E naquele cenário silencioso de guerra emocional, ela se tornava uma peça-chave. Mas nada ainda havia acontecido. Nada concreto, pelo menos. Apenas a tensão crescente de algo que poderia acontecer. E naquele momento percebi que o jogo estava longe de terminar. Talvez ele estivesse apenas começando, e as regras estavam prestes a mudar. Era uma terça-feira qualquer, dessas que começam sem promessas. Eu estava concentrado em um relatório complicado quando ouvi 3 toques na porta. Ela apareceu no vão, com um sorriso que parecia mais curioso do que simpático. Vestia um blazer leve, sandálias elegantes e um perfume suave que se espalhou pela sala antes mesmo de ela fechar a porta. Disse que passava por perto e resolveu trazer uns documentos que o marido havia esquecido. Mas não parecia com pressa de ir embora. Ofereci café, e ela aceitou com entusiasmo. Sentou-se à minha frente, cruzou as pernas lentamente e começou a falar de tudo, menos do irmão dela. Contou de um novo curso que havia começado, da solidão em casa, dos dias monótonos e da sensação de estar invisível. Seus olhos, no entanto, diziam mais do que suas palavras. Havia algo ali, um desejo contido, uma carência mal disfarçada, uma provocação sutil que me colocava à prova. Fingir naturalidade era um desafio.
Eu ouvia, sorria, mas por dentro o sangue corria mais quente. Estava ali a esposa do meu irmão, sentada na minha sala, me olhando de um jeito que não combinava com nenhum laço familiar. Quando ela se levantou para ir embora, tocou meu ombro com um leve aperto, olhou nos meus olhos por tempo demais e disse: "Você está diferente, mais confiante." Depois, saiu como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Nos dias seguintes, ela reapareceu com frequência estranhamente justificada. Um documento, uma dúvida, um almoço que por acaso coincidia com o meu. Os encontros começaram a se estender. Conversávamos sobre música, arte, viagens que ela dizia nunca ter feito. Ela me ouvia com atenção verdadeira, ria nos momentos certos e fazia perguntas que ninguém mais fazia. Era como se ela estivesse me escolhendo. Não toquei nela. Não a procurei. Mas também não a afastei. Havia algo de perigoso e magnético naquela situação. Eu sabia que estava cruzando uma linha invisível, mas não conseguia recuar. Comecei a reparar nos silêncios do meu irmão, nos olhares que ele desviava, na forma como se recolhia mais a cada dia. Ele percebia. Talvez não soubesse ao certo, mas sentia. E isso criava uma tensão quase insuportável no ar. Certa tarde, ela ficou tempo demais em minha sala. Ríamos baixo, como dois adolescentes em segredo. Quando finalmente foi embora, ele entrou logo em seguida. Não disse nada. Apenas olhou em volta, como farejando o que não podia provar. Nossos olhos se encontraram e naquele instante, tive a certeza de que ele sabia. E talvez, aceitasse. Aquela noite foi longa. Sozinho em casa, deitado na cama, pensei em tudo o que estava acontecendo. O passado voltava como um eco. O menino rejeitado, o irmão invisível, agora era o homem que despertava o desejo da mulher que ele um dia jurou amar. Era isso que me inquietava, não o risco mas o simbolismo. A justiça silenciosa e torta que o destino estava arquitetando. Mas eu sabia que estava entrando num terreno movediço. Um território onde sentimentos, desejos e memórias se misturavam perigosamente. E o que viria a seguir poderia mudar tudo para mim, para ele e para ela. Os dias seguintes foram um jogo silencioso de intenções contidas. Evitávamos nos tocar, mas nossas conversas pareciam cada vez mais íntimas. Cada sorriso dela carregava uma sugestão. Cada vez que dizia preciso ir, seus olhos diziam o contrário. E eu estava cada vez mais preso naquele fio invisível que separa a razão do desejo. Sabia que estava prestes a ultrapassar um limite, só não sabia se queria voltar. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. O tom da voz dela quando falava do marido, mais apático do que triste. As pausas longas quando contava sobre o silêncio em casa, as noites frias, os jantares onde ele mal olhava para ela. E por mais que eu tentasse manter o controle, aquilo mexia comigo. Não apenas pelo desejo, mas pela ironia cruel. Era como se ele estivesse perdendo tudo que um dia teve, inclusive ela, e sem perceber. Em um fim de expediente, ela apareceu sem avisar. Disse que precisava conversar. Fechamos a porta. O escritório vazio fazia eco com nossas respirações. Ela não sentou. Ficou de pé, nervosa, olhando para mim como se pedisse permissão para dizer algo que guardava há muito tempo. Você nunca teve nada fácil, ela começou. Mas hoje, quando eu te olho, vejo alguém que venceu. Que soube esperar. Que soube se calar, e agora é visto. Suas palavras me atravessaram mais do que qualquer toque. Ela se aproximou devagar e por um segundo, o tempo parou. Senti o perfume, o calor da pele, a respiração acelerada. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, eu dei um passo atrás. Não por fraqueza, mas por lucidez. Disse que ela merecia ser feliz, mas que eu não queria ser um escape, nem um acerto de contas. Ela me olhou surpresa, talvez até decepcionada, mas havia respeito em seu olhar. E uma pontinha de admiração. Naquela noite fiquei em silêncio. Não me sentia vitorioso nem derrotado. Era como se finalmente tivesse entendido que a verdadeira força não estava em conquistar o que foi do outro, mas em escolher o que construir com o que é meu. O perdão, percebi, às vezes é mais poderoso que a vingança. Mas isso não quer dizer que o desejo tenha desaparecido. Ele estava ali à espreita. Vivo, real, apenas controlado. No dia seguinte, meu irmão pediu para conversar. Estávamos a sós na sala de reuniões. Ele estava tenso, mas direto. Disse que percebia que algo estava fora do lugar. Perguntou sem rodeios se havia algo entre mim e sua esposa. Respirei fundo. Disse que não. E era verdade, não havia acontecido nada. Mas também era verdade que algo tinha nascido, mesmo que ainda indefinido. Ele assentiu, mas não parecia convencido. Disse apenas: se for acontecer algo, me diga. Eu prefiro saber de você. Aquilo me desarmou. Não pela frase em si, mas pelo tom.
pela honestidade, pela fragilidade que vi nos olhos dele. Pela primeira vez, vi meu irmão não como rival, mas como alguém que, assim como eu um dia fui, estava tentando encontrar um lugar no mundo, e talvez também merecesse uma segunda chance. Só que o coração raramente ouve a razão. E o que aconteceu depois, nem eu fui capaz de prever. Os dias que se seguiram foram silenciosos e densos. O clima na empresa era o mesmo para todos, menos para nós três. Eu evitava a esposa dele, ela evitava o marido, e ele me evitava. Mas mesmo com toda a distância, o que pairava no ar era mais forte do que qualquer palavra dita. Eu sentia que estávamos à beira de algo que precisava se resolver, de um jeito ou de outro. Certa manhã, cheguei mais cedo ao escritório. Estava escuro ainda, e o silêncio do prédio me acalmava. Ao abrir minha sala, encontrei um envelope sobre a mesa. Sem remetente, apenas meu nome escrito à mão. Abri com cautela. Era uma carta, escrita por ela. Dizia que havia decidido ir embora, que não aguentava mais viver uma vida morna, sem presença, sem amor, que precisava se reencontrar antes de se perder de vez, e que sim, pensou em mim mais vezes do que deveria. Ela confessava sentimentos, mas também se desculpava. Dizia que não era justo comigo nem com ele, que não podia seguir adiante com algo que começava errado por mais forte que fosse, e que esperava que um dia eu a entendesse. Era uma carta sincera, dolorosa e de certa forma libertadora. Ela estava indo embora, e estava levando com ela o peso da decisão que eu não tive coragem de tomar. Meu irmão não apareceu naquele dia, nem no seguinte. Depois soube que ele havia pedido demissão, sem alarde, sem briga. Apenas partiu, para onde não sei. A única coisa que deixou foi um e-mail curto, agradecendo pela oportunidade e dizendo que esperava que um dia conseguíssemos nos olhar como irmãos, não como rivais. Foi ali que entendi, havia perdido uma batalha, mas talvez estivesse começando a ganhar outra. Uma mais difícil, uma mais importante. Os meses passaram, a empresa seguiu crescendo. Me concentrei no trabalho, viajei, conheci novas pessoas. Mas de tempos em tempos, lembrava dela. Do que quase foi, do que escolhemos não ser. Nunca mais nos falamos, mas sempre que vejo alguém cruzando a rua com um blazer claro e sandálias discretas, meu coração acelera por um segundo, e depois volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. A dor da herança injusta, da infância negligenciada, da comparação constante, tudo isso foi se diluindo com o tempo. Descobri que a maior vitória não é fazer o outro se curvar, mas encontrar paz dentro de si, e de alguma forma eu encontrei. Talvez tarde demais para algumas coisas, cedo demais para outras, mas encontrei. Hoje, quando me perguntam como comecei, sorrio. Digo que foi com $1000 e um mundo de mágoas, mas que às vezes é justamente isso que nos empurra, que nos molda, que nos dá razão para levantar todos os dias e fazer diferente. Não por vingança, mas por amor próprio. E quanto ao meu irmão, ainda penso nele, às vezes, ainda penso nela mais do que deveria. Mas sei que a vida segue, e que certas histórias, por mais intensas que sejam, foram feitas para acontecer apenas uma vez, na medida certa, no tempo exato, e nunca mais.